Carnaval, junto a nós temos a nutricionista Maria Inês Antunes. Olá, bem-vinda. Olá, Maria Inês. Olá, tudo bem? Mais um beijinho, mais um Mais beijinho. um, é tão bom. É tão bom. Temos aqui uma mesa recheada de coisas boas que podemos comer. Podemos comer. E depois, se comermos muito, vamos a seguir sambar. Exatamente, Pois mas é. o Carnaval é uma ótima altura para reinventarmos um bocadinho a forma como cozinhamos. Exatamente, sim. Ou seja, nós podemos ter várias opções que não são tão saudáveis, ou então podemos reinventá-las e torná-las ainda mais saudáveis e podemos comer como o João está a fazer. Por exemplo, estas mais à pipocas vontade, que são não é? muito saborosas Sim. e são amarelas, como podem ver. O que é que têm? Têm curcuma ou açafrão das Índias e têm canela. E são feitas com óleo de coco, uma colherzinha de chá por cada porção, um bocadinho de água e podem ser feitas de duas maneiras. Ou no micro-ondas, e para quem não gosta de micro-ondas, à maneira antiga com um tacho no fogão, agitando muito bem e fazemos as pipocas desta forma. O que é que difere destas pipocas das pipocas que nós conhecemos, as normais dos cinemas? Muito diferente, portanto, não tem a manteiga, que tem essas pipocas do cinema, e não tem o açúcar, como por exemplo também tem algumas pipocas que nós compramos Estas no são salgadas, supermercado. ligeiramente. Estas são salgadas, estas não são doces, portanto não Nós são têm das nada... doces. Também são boas, mas são muito golosas, depois não conseguimos parar de comer. Não, é horrível. Exato. Estas são exatamente muito estas boas. e o sal limita-nos um bocadinho. Sim. E aqui temos o quê? Aqui temos aranhas, ou melhor, as tradicionais ou atuais trufas e bolinhas saudáveis, e estas são feitas de duas formas, ou com cacau ou sem cacau, e aqui um bocadinho de coco ralado para dar aqui um aspecto de felpudo na aranha. E portanto tem a manteiga de amendoim, tem farelo de aveia, tem chia, e a chia é muito interessante e pode ser utilizada em vários pratos, porque tem um composto, ou um componente neste caso, que é um mucopolisacárido. Ou seja, esta chia, mucopolisacárido. Esta chia... Mucopolisacárido. Sacárido, eu já não sei o que é que estou a dizer. Sacárido. Mucopolisacárido. E, portanto, a chia vai absorver muita água e vai fazer aquele gelzinho, não é? E, portanto, depois de hidratarmos a chia, portanto, uma colher de sopa de chia para cada 4 colheres de sopa de água, ou 2 colheres de chia para um copo de água, vamos fazer com que elas fiquem mais fofinhas, não é? E são comestíveis estas São aranhas? comestíveis. Ainda bem. Claro, E gosto o tanto que de- está aí são vagens de baunilha. E o goji para fazer os olhos. E tem muita caloria ou não? Não, não. Tem um bocadinho. Tem Olha, manteiga e de amendoim, tem um bocadinho. Os papelinhos não são para comer. Os papelinhos não são para comer. Nem vagem de baunilha. Exatamente, sim. Não É só combate. para dar algum gostinho a baunilha. E, portanto, elas não são tão calóricas porque são pequenininhas. E, Claro. portanto, podemos estar ali a saborear as bolinhas. E devemos comer devagarinho. Exato. E aqui temos o quê? Aqui temos uma salada com flores comestíveis e depois temos este rabanete que é o red meat ou o watermelon radish, também se pode ser chamado desta forma. E depois temos aqui tangerina para dar um toque, uma cor aqui a este prato. Temos E uma cobra e um ratinho. temos uma cobra e um ratinho para ter piada, né? Porque é carnaval e ninguém leva a mal. Tem Portanto, muita que ter piada, aqui uma... doutora Maria Inês Antunes, tem muita piada. Claro que sim. É para ver se vocês não percebiam, mas vocês já viram. Ai, que bom, por acaso isto é muito bom. É bom? Mas a ideia é sempre ter um componente um bocadinho, não diria assustador, mas carnavalesco, não é? Claro que sim. Ter aqui algo divertido, não é? Também para esta mesa estar, não ser tão festa, ser muito carnaval também. E aqui? Aqui temos as maçãs do amor. As tradicionais maçãs do amor, eu lembro-me perfeitamente quando ia à Feira Popular. Não sei se recordam. Nós tínhamos as maçãs que eram vendidas, eram maçãs com muito caramelo e eram mesmo muito calóricas. Estas maçãs podem ser feitas de várias maneiras. Ou só com gelatina e colocar no frigorífico. As pipocas também São muito viciantes. também são bem golosas mesmo. Ainda bem, Ainda bem. E, portanto, o que nós podemos fazer é colocar na frigideira um pouquinho de mel, um pouquinho de gelatina mesmo em pó, em cima do Mas mel. aquelas... E gelatina de compra. compra. Sabor Mas a framboesa. o que se quiser. Sim, geralmente eu compro sempre de Oi. origem vegetal. Posso levar isto lá dentro aos nossos colegas da Regi que eles Claro estão... que sim. Vou lá levar, está Claro bem? que sim. Então vai. Até já. E até já. E, portanto, Então, mas podemos leva mais colocar um, João. aqui- Depois não chega. Leva mais um, não chega. Eles são tantos, peço desculpa. Isto é só para provar, porque também não chega para todos. Pronto, mas tem que ficar... Mas temos aqui 3. Vá. E pronto, portanto, mel, um pacotezinho de gelatina vegetal com algum aroma e depois é só molhar em cima das maçãs e guardá-las muito bem No frigorífico. Depois ficam assim. Em que circunstâncias é que, por exemplo, algumas destas receitas são adequadas a pessoas que, por exemplo, têm algum tipo de problema de saúde, diabetes, celíacas? Sim, claro.
Por exemplo, no caso destas bolinhas aqui, têm pouco mel, portanto, acabam por não ser uma quantidade grande de açúcar, porque têm um bocadinho mais de manteiga de amendoim, de tal chia, o coco ralado, portanto, podem ser adaptadas para doentes com diabetes. O milho, as pipocas também, portanto, não têm nenhum açúcar. Neste caso, por exemplo, para doentes celíacos ou para quem é intolerante ao glúten, temos o caso da pizza ou estes muffins de ortigas. As ortigas. A doutora e as ortigas. Adoro ir às ortigas. Completamente, vou sempre às ortigas. E, mas portanto, as pessoas, se calhar algumas pessoas estão a pensar, mas aquilo pica, que horror, como é que é possível? Olá, João. Bem, ficaram satisfeitos. Muito No bem. intervalo vão comer as Devem pipocas. estar a deliciar-se com certeza. Quer dizer, agora não, porque estão a trabalhar, mas no intervalo vão deliciar-se. E então como é que se faz este muffin? Este muffin tem farinha de arroz, também tem ortigas, tem ovos e tem um bocadinho de sal. Como é que é assim a receita? Rapidamente, para quem nos está a acompanhar, possa reproduzir. Muito fácil, misturar todos os ingredientes. Eu não sou cozinheira, atenção, eu sou nutricionista e, portanto, é natural Queres que provar? a receita não seja A pluma também perfeita. se come? A pluma não se come, é só para enfeitar. Atenção que às vezes cai aqui um bocadinho de pena. Mas sabe, não é doce. Mas não é como- doce, É não. salgado. É quase uma quiche, parece quase uma quiche. Mas sim. para chegar até aqui, a doutora Maria Inês Antunes, experimentou muito. Claro que Porque é que sim. come- Para onde é que eu comecei? Sim. Bem, a última coisa que eu fiz foi as pipocas, para elas estarem crocantes. Sim, não é? sim, eu estou a ouvir. Fiz-as hoje de manhã. Temos que alimentar a nossa... Portanto, a primeira coisa que eu fiz foi aqui a base da pizza, entretanto os bicharocos, as aranhas e os muffins. Por fim Fez aqui fizeste os arranjo. pormenores. Mas em relação aos muffins, qual é Aos assim a muffins. receita? Pode bater muito bem as claras em castelo primeiro para ficarem fofinhas, depois juntar as gemas, depois juntar a farinha, depois juntar as ortigas e triturar tudo muito, muito bem e pôr em forminhas de silicone no forno a 180 graus mais ou menos durante cerca de 20 minutos. Muito simples. Muito simples. Ligeiramente picante. Um bocadinho, porque tem uma lagueta. Isso era a surpresa depois, que era para ver se vocês notavam. É que eu estava... É que é ligeiramente picante, mas é muito saboroso. Sim, Muito, tem muito uma lagueta, saboroso. sim, mas não é muito picante, pois não? Não. Só um É bocadinho. um pedacinho, mas é extremamente É? saboroso. Sim. Portanto, este era, ia dizer no final, mas era para ver se vocês percebiam primeiro. Mas estava a pensar, mas não é da ortiga, porque da outra vez... Não, as ortigas não explicou-nos- picam. Não é muito explicou-nos que a picante. ortiga... É um bocadinho só. tem que ter um ligeiro. Mas é muito ligeiro. É muito ligeiro. E aqui a nossa pizza. A nossa pizza é feita com crosta de couve-flor, chia também, porque é a tal história do mucopolisacárido, que ajuda... Polisacárido. Que ajuda a que a chia realmente absorva bastante água. Ela consegue absorver cerca de 8 a 12 vezes o seu peso com a água, não é? E canta muito bem. portanto, A chia. como? A chia canta muito bem. Canta, Nunca claro. ouviu Sim, cantar. chia. Ah, Isso sim. E, portanto, a farinha de arroz também. Portanto, podemos utilizar a farinha de arroz para aqui, para esta base e para os muffins. Então, como é que é esta receita? Chia, couve-flor, triturar muito bem. Farinha de arroz, triturar muito bem. E depois fazer dentro de uma forminha, no forno também, até ficar assim crocante. E o que é que temos aqui em cima? O que é que nós temos aqui? Um pesto de beterraba. Eu adoro este pesto de beterraba. Portanto, provar. pode ser um pesto ou pode ser em dip. E depois até podemos utilizá-lo para, quando sobrar, cortarmos uma cenoura assim aos palitinhos e depois molharmos e comermos. Em vez de estarmos a comer outras coisas, é um dip fabuloso para comermos com uns palitinhos de pepino ou de cenoura. Portanto, Como é que fazemos esse pesto? Portanto, tem pinhão, como quase todos os pestos, tem beterraba, tem cominhos, iogurte, pouquinho azeite, quase nada, e um bocadinho de alho. tudo picado. Tudo triturado. E aqui em cima isto é o quê? É queijo. Queijão. Pronto, já não posso provar. Pronto. Mas não. Que pena. Não sabe, João? Não. Não, podes provar que não sabe a queijo. Eu também não sou muito fã de Não. queijos assim muito com texturas um bocado estranhas. Mas este é muito bom. É, já Tens de irei provar. provar. Tem E canha. picante. Viva o picante. E picante, sim. Ui, Esse está Adoro picante. picante. tem Está muito- pimenta. E temos ali, já falaram do refresco. O refresco é uma limonada aromatizada, portanto tem aqui umas ervinhas que são que é a hortelã e umas rodelinhas de limão. É muito simples de fazer, é espremer um limão ou um limão e meio, colocar aqui água e depois colocar a hortelã e enfeitar com o que nós quisermos. Até podemos colocar pauzinhos de canela. Doutora, há quem tenha a ideia de que comer bem ou comer saudável é sinónimo de ter comida sem sabor, sem Passar prazer. E não é verdade. Portanto, eu acho que cada vez mais há pessoas que já discordam dessa ideia. Sim. Mas o certo é que não é verdade. O que é que acham? É verdade? Não. Vou avaliar por esta Sim. mesa. Sim, de facto, podemos ter opções muito saudáveis e muito saborosas. É preciso nós tentarmos aqui substituir alguns ingredientes por outros, não é? E utilizarmos sempre, eu gosto sempre de ter na mesa uma taça de salada para podermos saciar bastante, não é? Portanto, é uma questão de pensarmos um bocadinho, termos um bocadinho de tempo, gosto
e preparar uma mesa de carnaval divertida e saborosa. E estas ideias de carnaval, as pessoas podem ter acesso às suas ideias, podem contactar consigo? Claro que sim, eu tenho uma página, nutricionista Maria Inês Antunes, no Facebook e um blog também. Portanto, quem quiser pode-me escrever uma mensagem, mas eu prometo que ao longo desta próxima semana eu vou colocando cada um destas opções. Demora muito tempo até inventar uma nova receita? A inventar não, demora mais tempo a fazer, Andréia. A inventar não, a inventar é uma questão de nós procurarmos algumas informações do que é que vamos pôr na mesa de carnaval e depois substituir os tais ingredientes por ingredientes mais saudáveis. Mas há ingredientes que não... Desculpa, as tuas pipocas são de facto... Há ingredientes que podem não colar uns com os outros, não ficar bem com o outro. Sim. É preciso termos alguma combinação, não é? Obviamente que o que eu estou a dizer é, por exemplo, em vez de utilizarmos a farinha de trigo, utilizarmos ou trigo integral, ou farinha de arroz, ou farinha de quinoa. Yes. Sim, pode. Portanto... É para o João, que é para ver se vai para baixo a pipoca, que isto não está fácil. Toma. Pipoca não vai para baixo, está aqui bem taladinha. Estava a dizer, doutora. Sim. Estava a dizer que as pessoas então vão poder ter acesso... Claro que sim, através da minha página eu vou colocando cada uma destas opções, pode ser uma por dia, na próxima semana. E que o processo é aquilo que mais demora. Exatamente, o processo é o que mais demora para preparar tudo ao mesmo tempo para um dia, não é? Mas obviamente fazendo uma coisa de cada vez conseguimos ter tempo e é um prazer fazer estas coisas e depois comer, não é? Claro. E para cada época festiva que vamos passando ao longo do ano, queria sempre assim umas receitas alternativas. Gosto imenso. Saudáveis. Sim, sempre que posso, sim, para a família e para os amigos. Isso é um privilégio para a sua família e para os seus Eu amigos. acho que sim, eles dizem que sim, agora não sei se estão a dizer a verdade, mas acho que sim. Qual é a época mais criativa, mais... O meu aniversário. É? Sim. Não é época, é mesmo uma festa. Uma festa. É o meu aniversário, é quando eu gosto mais de fazer. Há pessoas mais que não gostam de inspiradora? fazer anos, eu gosto imenso de ter aniversários e gosto sempre de cozinhar nos meus aniversários de alguns amigos que queiram me contratar para eu poder fazer uma E coisa gosta bonita. de comer aquilo que faz? Gosto. Porque Sim. há quem não gosta, há quem não... eu não... É assim, eu não costumo comer enquanto estou a fazer as coisas. Costumo provar no fim. Mas é um fim antes de ir para a mesa. Portanto, é entre ir para a mesa e entre eu a terminar o que estou a fazer, o que estou a preparar. Portanto, recapitulando, temos aqui pipocas feitas de... Curcuma e canela e um pouquinho de sal. Estão bem boas. Mas Obrigada. também faz assim esta versão, mas menos salgado, mais doce, não. Mais doce, se quiserem colocar mais doce ou colocam o mel por cima, até podem fazer, colocar o mel depois no final das pipocas estarem feitas. No tacho, não é? por No tacho, por exemplo. Ou então stevia, que é um adoçante de origem natural. Depois temos... Aqui as aranhas, a que tem aveia, cacau, Farelo de aveia, da manteiga de chia. amendoim, a chia, depois podem ter cacau ou coco ralado. Muito bem. Uma salada, que é sempre salada. bem-vinda, neste caso, com algo bastante especial. Este... Flores comestíveis, o red meat, ou melhor, o watermelon radish. Muito bem. E depois, como é óbvio, os verdes, podem escolher os verdes que quiserem. Pode ser os espinafres, pode ser a rúcula, pode ser outro verde da época. As maçãs do amor. As maçãs do amor, que têm mel e têm gelatina, neste caso gelatina com sabor a framboesa e gelatina vegetal. Muito bem. A Uma pizza, pizza. com base de couve-flor. E pesto de beterraba, beterraba. requeijão e salsa e pimenta. Lá está, depois o tal trava picante. Os muffins Os de muffins ortiga, bastante de ortiga. originais. Tem a ortiga, ou quem não encontrar ortiga pode utilizar outro verde também. Podem utilizar brócolis, podem utilizar espinafres e fica sempre saboroso. E? De farinha de arroz e sem glúten. E fruta. E a fruta. E a Que é fruta. Podem essencial. inventar e fazer espetadas muito divertidas. Neste caso são varinhas de condão. bem. Com E são forninhos. ótimas sugestões também para que as crianças e os mais novos consigam comer coisas que se calhar, se não fosse assim com esta apresentação, que se calhar não comeriam, não é, Exato. doutora? Muito Sim. obrigada. Foi Obrigada, um prazer. Andreia. Muito Obrigada obrigado. por conhecer. Muito obrigada. Obrigada. Mais um beijinho. Muito obrigado. Mais um Obrigada. beijinho. Um bom dia. E bom dia também, bom carnaval. Bom carnaval. Obrigada.